Desde 2019, a Golden Brasil está aqui para impulsionar o crescimento do capital no mercado de minérios e pedras preciosas. Assegurar o seu patrimônio em ouro, diamantes, esmeraldas e rubis é uma estratégia comprovada de lucro. De acordo com a CNBC, esses ativos continuam como forma sólida de valorizar seu capital. Na Golden Brasil, nossa missão é fornecer as melhores oportunidades para blindar o seu patrimônio em minérios e pedras preciosas. Nosso time de especialistas utiliza as mais recentes ferramentas de análise para garantir que cada valorização de capital seja segura e lucrativa. Se você está pronto para levar suas finanças ao próximo nível, descubra mais no nosso site. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. Falando em VPN, censura, estava falando de China, né? E tem muitos anos que a gente fala que existe uma espécie de um eixo das ditaduras, um alinhamento entre as ditaduras. O professor Olavo de Carvalho chamou muito a atenção para isso já há alguns anos. Tinha um eixo, né? Você tem os grandes grupos que controlam o mundo e você tem um eixo de alinhamento das ditaduras, do qual fazem parte o Irã, do qual fazem parte a China, a Rússia, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba e, desde a eleição do Lula, faz parte também o Brasil. Reparem que os americanos propiciaram a eleição e acobertaram os problemas nas eleições brasileiras para propiciar que o Lula voltasse ao poder, por uma questão ideológica radical do Partido Democrata, que estabelece hoje como as grandes prioridades para os Estados Unidos uma pauta LGBTQXYZ, uma pauta abortista e uma pauta ambientalista. Eles acabaram facilitando a eleição do Lula, e o Lula, pelo contrário, para desespero desses americanos enlouquecidos, o Lula se alinhou ao eixo que é o eixo dele. O Lula se associou cada vez mais, de forma mais forte ao BRICS, etc, etc. E todo esse alinhamento ele tem ficado escancarado desde o início do governo Lula. Mas nessa última semana ele ficou ainda mais escancarado. Por quê? Porque só nessa última semana nós tivemos esse caso do Lula consentindo e normalizando o golpe do Maduro na Venezuela, a ditadura do Maduro da Venezuela, enquanto o Zé Dirceu e o PT, a gente vai falar sobre isso, exaltaram todo o processo da Venezuela, e também o Brasil oficialmente se absteve na votação da OEA que poderia condenar esse descalabro em curso na Venezuela. Nesta mesma semana nós tivemos o vice do Lula, né, o Geraldo Alckmin, que foi na posse do presidente da ditadura do Irã, ao lado de vários líderes terroristas, inclusive um que agora está comendo capim nem está comendo capim, né, porque deve ter explodido, mas num evento onde as pessoas, estava lá o Geraldo Alckmin sentado e se você olhar as imagens que circularam muito aqui na TV americana e pouco na TV brasileira, você vê os gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. E tá lá o Geraldo Alckmin com uma cara de retardado mental, olhando aquele troço, tudo achando muito bonito. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E ainda na mesma semana, o mesmo PT que condena Israel, o mesmo PT que vai na posse do regime tirânico de Israel, que não condena o que acontece na Venezuela, tem uma coisa que o PT condena. Nessa mesma semana ele vai e condena com veemência, o governo Lula condena com veemência a morte do chefe de um grupo terrorista do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista defendido de forma aberta, cada vez mais aberta pelo PT. Então, esse alinhamento das ditaduras, do qual a gente não podia falar,
né, essa aliança, inclusive a ligação da aliança as ligações dessa aliança ao tráfico de drogas na América do Sul, por exemplo, a gente não podia falar nada disso na Jovem Pan. A gente não podia falar nada disso na Jovem Pan, era proibido pelo TSE falar sobre isso na Jovem Pan. A gente não poderia, por exemplo, mostrar os elos do PT com o ditador, narcoditador, procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive com recompensa de 15 milhões de dólares, né? O narcoditador Nicolás Maduro. A gente não poderia falar sobre isso, sobre a ligação do Lula com este cara. Eu falava de qualquer jeito e paguei o preço, né? Mas a gente não podia, o TSE determinava com as ações do Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, na época advogado do Lula, entrava com múltiplas ações, e eu devo ter ações no TSE que eu desconheço, né? Porque não chegam até a mim, mas eu sei, já soube que tem múltiplas ações no TSE do Zanin, justamente por conta desse tipo de coisa. De falar, olha, o Lula é amigo do Daniel Ortega, o Lula é amigo do Nicolás Maduro, há uma aliança, há um alinhamento entre esses governos, e a política externa do Brasil vai ser ditada pela relação de alinhamento que esses países têm, esse eixo tem, né? Então, a gente não podia falar e, no final das contas, a gente não podia antecipar o que acabou acontecendo. A recepção do Lula do Maduro desse... Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí. Cumprimento. Quantos anos vocês passaram ouvindo, disse o Lula no ano passado, que o Maduro era um homem mau? Né? Parece que agora até o Reinaldo Azevedo resolveu, tá? Parece que o Reinaldo resolveu contar aqui pro Lula que o Maduro é um homem mau, e segundo o Reinaldo Azevedo, até bolsonarista. Então ele está avisando ao Lula, que é o amigão dele, que o Maduro é um homem mau e até bolsonarista. Mas o cara tem que ser muito bem pago, né, para passar um ridículo desse que o Reinaldo Azevedo está passando. Espero que esteja valendo a pena para ele financeiramente. Mas, justiça seja feita, o Maduro foi o único que nunca abandonou o Lula. Quando o Lula estava preso, quando o Lula estava escorraçado por essa mesma mídia, por esses mesmos Reinaldos Azevedos, por essa mesma mídia que hoje exalta o Lula, a mídia que passa pano, que diz que o Lula, poxa, tem que melhorar nessa relação, nessa condução com o Maduro, a gente vai falar sobre isso. Quando essas mesmas Miriam Leitoas, quando essas mesmas Vacas, quando essas mesmas Eliane Cantanhede, André Sadi, sei lá, quando todas essas mesmas pessoas estavam bicando o Lula no chão, porque naquele momento o Lula não interessava mais ao establishment de esquerda, era o corrupto, Maduro nunca saiu do lado do Lula. E justiça seja feita, até estava conversando isso com um amigo meu, muito ligado, né, ao PT, e ele estava dizendo, olha, cara, Maduro deve saber os podres todos do Lula, de coisa que a gente nem sabe. Então, tem um aspecto aí de gratidão, tem um aspecto de alinhamento ideológico, mas tem um aspecto de chantagem. E a gente vai ver um pouco vou relembrar um pouco dessas ligações no programa de hoje. E eu acho que por isso que o Lula recebe o Maduro da forma que recebe e chega ao ponto de explicar para o Maduro qual é o problema da Venezuela. E o problema da Venezuela para o Lula não é o povo sem liberdade, não é a falta de eleições transparentes, não é a perseguição de oponentes, não é o colapso econômico, não é a miséria, tudo isso é corriqueiro para o Lula. O problema que a Venezuela passa, segundo o Lula, é que o Maduro não é bom em construir narrativas melhores. Como, por exemplo, o Lula chama a Venezuela de uma democracia relativa. Uma democracia relativa. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela.
da antidemocracia, do autoritarismo. Sabe? É narrativa. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudar de opinião. O problema é esse. É só a Venezuela mostrar sua narrativa para manipular a opinião pública. Bom, deixa o vídeo aí, Bruno. A narrativa para manipular a opinião pública. Então, não é um problema. Não tem. O Maduro, ele não é um homem mau. Ele é só um homem mau em apresentar narrativas, em manipular a opinião pública. Cadê? Ela tem problema da democracia que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Não só não é inexplicável, Lula da Silva, como muitas destas sanções estão já, knock-knock, batendo na sua porta. Porque a comunidade internacional não se relaciona com ditaduras da mesma forma que se relaciona com democracias. E por melhor que tenha sido todo o seu aparato de imprensa em montar a sua narrativa, em contar a sua narrativa mentirosa de que você ganhou as eleições de forma legítima, essa narrativa está sendo, aos poucos, demolida aqui fora. Eu digo para vocês, eu mostro essa transformação na comunidade internacional e realmente a gente precisa continuar trabalhando cada vez mais para isso, e é uma briga longa, não é uma briga do dia para a noite. Mas a mesma comunidade internacional, e ontem no programa da Briana Morello, essa comparação foi feita de forma evidente. A comunidade internacional, principalmente os conservadores, estão vendo que a situação do Brasil é simplesmente uma narrativa melhor para o que está acontecendo dentro da Venezuela. E a gente precisa continuar trabalhando para isso. E quais serão as consequências para isso? O Lula deve ter inventado esse número, mas essas tantas centenas de sanções contra o país e principalmente contra os ditadores e violadores de direitos humanos desse país. Você não pode ter um país que faz como o Maduro fez com o ex-deputado, ou como o Brasil fez com o seu ex-deputado, Daniel Silveira, que some com capangas, sequestram opositores políticos no meio da noite, como foi feito na Venezuela, e como foi feito no Brasil também. Eu dei o exemplo aqui no programa passado do Cacique Sererê. O resultado disso, inexorável, são essas centenas de sanções às quais você se refere, Lula. E na verdade, essa narrativa é precisamente o motivo pelo qual a gente não podia mostrar a realidade durante a campanha eleitoral na televisão, na Jovem Pan. É por isso que o Alexandre de Moraes precisa de um aparato de censura tão grande, para que o PT pudesse construir a sua narrativa para chegar ao poder. Então a gente não podia expressar a realidade. A gente não podia expressar, por exemplo, a delação, relembrar a delação da Mônica Moura, que o meu querido coronel Gerson Gomes resgatou, muito bem resgatado, nesse final de semana do Twitter, que mostra as ligações entre a Venezuela e de Maduro e Lula da Silva. Bota aí pra gente, Bruno. Mandou chamar o João e disse que pro João que o presidente Chaves tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. João aqui é o João Santana, marqueteiro do PT e do Lula. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad nesse ano de 2012, né? Fizemos, né? Então, o Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Eles eram muito... Haddad, para quem estivesse confundindo, é o Tachad, o atual ministro da Fazenda. Amigos, e muito amigos. Segundo o Lula, o Chaves pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez. Foi uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu. Zé Dirceu? Que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador. Quem fazia o contato com o pessoal da Venezuela era o José Dirceu. Tá dizendo aqui a moça numa delação.
Tá gravado. Embaixador, na época ele não era, ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Avelar, aqui é o nome dele, que a gente chama de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil, tá muito amigo Zé Disseu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Disseu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha. Franklin Martins, se vocês não lembrarem, era um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo e que também, com um histórico de terrorista, de esquerda, mas um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo até os anos de 2000 e pouco, quando depois ele foi para o governo do Lula para cuidar das comunicações. Então, olha o tamanho, essa turma maravilhosa, todos amigos muito próximos, indo para a Venezuela do Hugo Chávez / Maduro. Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João, depois de casa comentando, que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas. Para tratar de jatinho da Andrade? Conseguiu assim. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chaves. O Chaves estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Da eleição, para não fragilizá-lo por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo. Você reunião lá na Venezuela? Lá na Venezuela. Reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E eu fui no Palácio de Miraflores, só que o Chaves não estava. E estava o Maduro, que o João me contou, estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Disseu, e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela, que são muito próximas. O embaixador também aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época, hoje ele não é mais, eu acho. Ele continuou no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Então fizeram uma reunião, era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca foi nenhuma vez. O Lula fez contato só com o João, e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil e aí João, eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Eu quase tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa naquele ano, o famoso ano que a gente fez 4 campanhas. Sim, eu sempre tive 4. Quais foram as campanhas? A gente fez no início do ano Dominicana, que acabou em maio a eleição, mas 2012 também. Na sequência, emendamos com Haddad, Angola e Venezuela. Ao mesmo tempo. Aí foi em agosto, 31 de agosto. Aí Então, entenda, todas as campanhas do PT e campanhas da Venezuela, e quem pagando a viagem, Andrade Gutierrez. Tem mais vídeo para passar? Passa o próximo vídeo, Bruno. Eu comento no final. Pagamento. Na segunda reunião que eu tive já com o Maduro, sempre participava, e esses 2 ministros, me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma A Odebrecht, eu só estou relembrando aqui, a Odebrecht, a mesma que pagava propina para o PT, Andrade Gutierrez, a mesma que pagava propina para o PT, ia pagar uma parte. E a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, você vai. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui comigo. Então, a outra parte você paga aqui no Brasil. Sim, e o Franklin Martins cobrou a parte dele, que eu nem lembro quanto era, que foi nossa, porque a gente fazia tudo, e ele fez só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares da parte dele. 8 milhões de dólares. O Franklin Martins, se eu não me engano, comprou 8 milhões de dólares. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro direto comigo. E eu não quero ficar pagando todo mundo, assim, muita gente, eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais, na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro. A mulher do... Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me pegava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá. Pegava dinheiro na chancelaria, no Palácio de Miraflores, abre o cofre, pega o dinheiro e dá pra moça, e dinheiro vivo. Horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregue da mão dele malas de dinheiro, várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano, roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano. Com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava pra chancelaria, entrava pra garagem, os seguranças subiam comigo na sala dele, eu ficava lá esperando, ficava muito cadeiro do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com o horário.
Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada de política, e depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, não era mandava ninguém me entregar, ele entregava o dinheiro. Depois eu descia com segurança dele, os seguranças, estava na minha garagem, o carro estava esperando ele me levar até o hotel, de volta. Ele, um carro no meio, 2 carros, frente a trás. Aí lá eu fazia, distribuía da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela, que estava em Caracas, que ficava lá. Era ela, então o rapaz que era o diretor da parte de internet, que trabalhava com o Flante, também seria dinheiro, Laerte. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia meus pagamentos. Era muito dinheiro? Era muito dinheiro. Era assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez. Esses pagamentos. Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, eu paguei. Praticamente não, paguei tudo fora na Venezuela. Tudo sem. Paguei tudo fora. Tudo fora. Ainda mais na Venezuela, né? Um país como aqui. Você não comprava por segurança? Eu tinha segurança. Eu tinha segurança, a campanha toda tinha segurança, e eu aluguei um carro pra mim, eu não ficava lá direto. Eu João com Claro, fazia várias campanhas. Então a gente ia, ficava 2 dias, 3 dias. Normalmente eu ia nessas datas que já estavam lá dentro da casa. Você comprava por segurança? Vários. A minha casa, a casa que funcionava a produtora, uma casa grande no bairro chamado bairro do Jockey Club, era praticamente dentro do Jockey Club, ela era cercada de segurança. Eu tinha uns 8 seguranças. E às vezes eu levava, não para essas de dinheiro, mas às vezes eu andava com o meu motorista e um segurança no carro. Coisa que eu nunca fiz no Brasil, nunca nem. Mas lá eu andava com o motorista e um segurança, eu levava lugar, até para ir almoçar. Eu morria de medo, não é que eu não tinha medo, eu tinha um pavor do que poderia acontecer, mas eu ia fazendo, eu ia tacando, entendeu? Eu recebi mais de $10 milhões lá, em dinheiro, durante 8 meses de trabalho, quase 9 meses de trabalho. A gente começou no início do ano, a gente começou isso em fevereiro, não sei, não lembro bem, que a gente começou a montar, tudo, já comecei a receber dinheiro. Então assim, e aí, ao mesmo tempo, negociando com... não negociando, porque eu já estava negociando, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela, o senhor Euzenando, o nome dele aqui, o sobrenome, ele era diretor-geral da Odebrecht na Venezuela, para acertar os pagamentos da outra parte. A Odebrecht ficou com $7 milhões para pagar, e a Andrade ficou com 5. Seria 5 da Andrade e 7 da Odebrecht. Só para deixar claro para você que não entendeu, esses 5 milhões da Odebrecht, 7 milhões da Odebrecht, que tudo iam usar, meio confuso, né? O que ia ser para a campanha do Tachad, fracassada, e da campanha do Maduro, esse dinheiro era seu, era meu. Esse dinheiro é dinheiro de obra superfaturada, que ia para a Venezuela em, muitas vezes, não só dinheiro de obras de campanha, mas de obras superfaturadas na Venezuela, dinheiro que o BNDES mandava para a Venezuela. Quando eu digo que a Lava Jato foi um grande engodo na forma que ela condenou o Lula, onde ela serviu para liberar o Lula para ele estar vivendo o que ele está vivendo aí, é que aquela condenação mequetrefe, desrespeitando o processo legal, serviu para mascarar todo o verdadeiro crime do Lula, que foi o financiamento das narcoditaduras da América Latina com o nosso dinheiro. E agora, na Argentina, também usou o nosso dinheiro para tentar impedir que o Milei fosse eleito. Ora, o que foi o programa Mais Médicos, se não uma forma de subsidiar a ditadura comunista de Cuba, que estava quebrada antes dos Mais Médicos. Então, em vez de condenar o Lula pelo verdadeiro crime dele, pelos verdadeiros crimes, que foram a usurpação completa da democracia, da república, do funcionamento da república, tanto no Mensalão primeiro, quanto no Petrolão e Lava Jato depois, com o financiamento das narcoditaduras na América do Sul. E tivemos situações parecidas na Bolívia, tivemos situações parecidas em Nicarágua e por aí vai. Esse dinheiro, ao qual que essa senhora está ali dizendo, eram $500 mil, $800 mil, etc, etc, isso é a ponta do iceberg. Isso é para pagar os marqueteiros. E, claro, para os companheiros também enriquecerem. Afinal, o dinheiro que está fora não está sujeito a Tribunal de Contas, ele pode ser lavado por uma empresa de fora com toda a facilidade do mundo. E é por isso que o amigão do Maduro foi o primeiro que botou a cara, junto com o Partido dos Trabalhadores, para dizer que o sistema venezuelano eleitoral é seguro e inviolável. Tá aí. Dirceu parabeniza Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. Claro, são parceiros no crime.
E esse homem dá entrevistas livremente, fala nas redes sociais, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada acontecendo, tá tudo certo. O Paulo Figueiredo não. O Paulo Figueiredo não pode ter redes sociais, que é perigosíssimo o Paulo Figueiredo ter redes sociais. Precisa ter shadow ban. Mas o Zé Dirceu não. O Zé Dirceu tem algum problema para acessar as redes sociais dele? O homem que a gente tem a delação aqui dizendo que era o amigão do ditador da Venezuela, que trabalhou o financiamento da ditadura da Venezuela com dinheiro do PT, desviado do nosso dinheiro do contribuinte. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do pagador de impostos. Aí esse homem é o que bate no peito para dizer seguro e inviolável. Igualzinho ao do Brasil. Os mesmos termos. É o mesmo homem que diz que o sistema do Brasil é seguro e inviolável, diz que o da Venezuela é seguro e inviolável. Logo, o sistema brasileiro é como o da Venezuela. E é tão como a Venezuela que agora o Maduro, numa das cenas mais ridículas que eu vi nos últimos dias, e olha que eu tenho visto bastante coisa ridícula, o Maduro pede ao Supremo Tribunal que valide as suas eleições. Ao Supremo Tribunal da Venezuela, não do Brasil. Mandaram mesmo. E, aliás, numa cena ridícula, que parece uma daquelas novelas do SBT. A gente tem o vídeo, Bruno? Ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional. Reparem a cara das pessoas. Tem como aumentar um pouquinho isso aí, Bruno? A cara das pessoas é demais. Olha a cara da moça. É muito ridículo, meu Deus do céu. Sabemos el compromiso que tenemos con la paz, con la democracia, con la patria, y cuente con que cumpliremos cabal y fielmente la Constitución y toda y cada una de las normas atinentes de nuestro ordenamiento jurídico para que el pueblo venezolano se sienta reivindicado y que pueda ver en la justicia venezolana la garantía de que su voto y su voluntad será respetada. La paz o voto vai ser respeitado. Prevalecerá. A paz. Vencerá, como decía el libertador Simón Bolívar. Vencerá la paz. Muchas gracias. Paz, democracia, voto, povo, são só chavões sendo repetidos, o flatus vocis, como o Olavo de Carvalho costumava dizer, porque não tem significado. É simplesmente um peido verbal sendo emitido. Né? E é tudo muito ridículo, como, aliás, eu disse no último programa, porque é a mesma história. Mas se torna ridículo porque o Maduro tenta reproduzir, a conselho do Lula, como a gente acabou de ver, a narrativa sofisticada que o Lula tem, né? Mas com um grau de sofisticação muito mais baixo. Então é como se fossem os efeitos especiais de um episódio de Chaves. Não Chaves com Z, mas Chaves com S, aquele seriado que eu cresci assistindo. Então o filme é o mesmo. A narrativa é a mesma, é a que o Lula está falando para ele. Você precisa ter uma narrativa melhor. Mas você tem a produção americana,
das eleições americanas, com aquele superprodução, com toda a CNN, com a Fox News envolvida, com todo mundo, que teve um padrão americano, Hollywood de fraude. A produção brasileira já teve um padrão meia-boca, aquele padrão Projac. Parecia a Record fazendo aqueles efeitos especiais daquela novela Mutantes, sabe? Já foi uma coisa meio ridícula. Só que a produção da Venezuela tem o padrão do Chaves. Então, quando a gente assiste, a gente percebe muito claramente que não são meteoros, que são aerolitos feitos de isopor. Então, é uma coisa meio pastelão. É uma coisa meio ridícula. Mas, no final das contas, parece uma versão Hermes e Renato do mesmo encontro do Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria até ter botado esse clipe aqui para o programa de hoje. Porque é muito parecido. É muito parecido. É um pouco mais bem feito o teatro, mas o roteiro de que não, nós estamos auditando, nós estamos verificando, nós somos invioláveis e seguros e estamos protegendo a vontade do povo e vai preservar a paz e vamos proteger a democracia, é o mesmo.